Eu disse no vídeo anterior que eu achava que eu ia voltar depois de assistir a minissérie, não a minissérie, é o mini-doc, e aqui estou. Olá, eu sou a Luma Carneiro, aqui do canal No Vídeo do Café. Esse perfil tem um perfil no Instagram e por lá eu posto todas as minhas leituras, aqui só as que eu mais gosto, por questão de tempo mesmo, tá? Mas enfim, me sigam por lá e por favor, pela primeira vez em 15 vídeos desde que eu voltei a gravar o canal, eu vou pedir, por favor, deixem um like se vocês gostarem desse vídeo, ok? Por favor, tô muito feliz de ter lembrado disso, mas vamos ao que interessa. Eu fiz um vídeo, na verdade, falando o que você deveria saber para poder assistir o doc da Adriane Galisteu sobre como ela conheceu o Senna, o relacionamento e o pós. Cara, eu só não achei que eu ia acertar tanto na mosca. Assim, acho que pela primeira vez na história desse canal, eu vou falar sem falsa modéstia. Eu falei praticamente tudo que tá naquele doc. O que tá naquele doc que não tá no meu vídeo é porque talvez a Adriane não tivesse falado em lugar nenhum antes. Eu fui muito feliz nas escolhas do que eu decidi pontuar, por causa desse livro aqui, por causa de toda a pesquisa que eu faço sobre esse relacionamento. Mas eu fui muito feliz, cara, porque tá tudo lá. Na verdade, tá até um pouquinho mais do que no doc. O meu vídeo, por incrível que pareça. E, de novo, o que não tá lá é porque eu não tinha como saber, ninguém tinha como saber, tá? É só isso. Só pra dar um exemplo, eu abro o meu outro vídeo falando que rezava-se a lenda de que assim que o Arthur tinha morrido, a família tinha bloqueado o cartão que ele tinha dado pra ela. Gente, isso era uma lenda, porque assim, por que eu digo rezava-se a lenda? Eu já tinha lido em alguns lugares, mas nunca de uma fonte oficial. Então eu não ia abrir meu vídeo dizendo, a família fez isso. Não ia fazer isso. Então por isso que eu falei, reza-se a lenda. E lá no doc a Adriane tá falando que sim, o Ayrton tinha dado um cartão pra ela, inclusive tem o nome dela no cartão, e assim que o Ayrton faleceu, a família mandou bloquear. E ela mesmo diz, bom, aquele dinheiro não era meu, né, então não tem como contestar, não tem nem por que eu contestar. Acho que esse é o sentido que ela quer dizer. Eu fiquei, caramba, cara, até isso eu, digamos assim, acertei. Mas agora eu vou voltar à modéstia de sempre, pra dizer então o que eu achei, no geral. Eu senti falta de algumas coisas, mas outras eu fiquei, caramba, ok, entendi. Outras eu achei, uau, que demais. E eu nem sei ainda qual a ordem que eu vou falar aqui. Eu não preparei absolutamente nada. Eu pensei em fazer um mini rabisco assim do que eu queria falar, mas vai ser assim, o que estiver no fundo do meu coração, ou talvez na superfície aqui, pronto pra escapar. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é que eu gostei muito do tom do documentário. Assim, meia-noite, lá do dia que tava pra lançar, eu já tava se atualizando de Biomax e nada. Eu digo, não acredito que eu vou dormir e esse documentário não vai ter aqui, dito e feito. Mas no outro dia de tarde eu já tava assistindo. E eu gostei muito, muito do tom mesmo. É assim, gente, não é cafona, não é sensacionalista, não é piegas, na medida certa, assim. Eu acho que um dos grandes feitos do documentário foi, por exemplo, logo no início, você vê o marido da Adriane e o filho da Adriane passando por ali. Isso é uma forma que eu entendo, né? Que o documentário quis passar no sentido de, olha, a Adriane seguiu em frente, a Adriane hoje tem uma família, a Adriane tem uma família sólida, digamos assim, e é isso, gente. A gente vai revisitar o passado da Adriane, a gente não vai morar lá. Nem a Adriane tá mais lá, né? Em 1994. Então a vida dela continuou, mas a gente vai revisitar isso aqui. Eu achei que vinha assim uns 5 episódios no mínimo. Quando eu abri que eu vi só 2, eu fiquei assim, não. Só dois não dá pra nada, Adriane, pelo amor de Deus. Eu fiquei 2 dias triste por causa disso, mas depois eu acho que eu fui entendendo. No meu afã de fã, eu queria, sei lá, esse livro todo na minissérie. Tanto é que eu achei, na minha inocência, que a série, série e doc na minha mente tá a mesma coisa no momento, tá, gente? Mas eu achei que o documentário ia ser um plus pra esse livro aqui. E na verdade não. Se você viu o documentário e gostou muito, eu recomendo que você baixe. Tem na internet aí de graça pra ler. E as primeiras vezes que eu li esse livro, eu li em PDF de graça na internet, tá? Essa minha edição é de sebo que eu fui achar alguns anos depois de começar a acompanhar, de pesquisar mais sobre a história deles. Mas enfim, o que eu quero dizer é, se você gostou da série, do doc, leia isso aqui, porque o que tá lá, apesar de ter coisas no doc que não tem aqui, mas o que tem lá no doc, eu diria que é, sei lá, 25% da história deles aqui. E eu também falei isso no meu outro vídeo, que eu achava que a Adriane não queria ficar explanando o amor que ela teve com o Senna ali naquele doc. Eu achava que não ia ser essa a intenção, e de fato não foi. Então é que eu me surpreendi quando no início do doc a gente tem um pouco da infância dela, beleza? Infância, juventude, início de vida adulta, beleza? E assim que começa o relacionamento dela, eu achei, agora a gente vai acompanhar 2 episódios, que eu achava na minha inocência, mas foi, sei lá, 10 minutos só. E que eu pensei, a gente vai acompanhar agora uns 2 episódios como foi o relacionamento dela com o Senna. Não, pelo contrário, eu disse, esse que eu quero dizer que eu disse no meu outro vídeo, que esse doc ia ser... A Adriane diz que não é, tá? Mas, gente, me desculpa, Adri, pelo amor de Deus, se um dia você ver esse vídeo, me desculpe. Mas é de fato uma resposta, sim, à série Senna, porque esse doc só existe por causa daquela série.
aquela série foi tão mal feita que criou a revolta da internet e por isso surge a série Meu Ayrton da Adriane. Tanto é que a gente sabe que ela contou um dia desses aí no Podpah, que foi o marido dela que chegou e disse, olha, acho que tá na hora de você contar essa história de novo. Por que tá na hora? Porque o povo se revoltou com a série Cena. Então, de uma certa forma, esse doc, apesar dela dizer que não, gente, ao menos na minha concepção, é sim uma resposta. Só não é uma resposta, sei lá, atrevida, debochada. Não, é uma resposta dizendo, epa, eu quero falar também. Né? Tenho meus 2 centavos aqui pra gastar. Então, o que eu achava que, assim, os 2 episódios do relacionamento dela com o Senna, não, foram 10 minutos, porque, de novo, ela só quer pontuar a forma como ela conheceu o Senna, que na série Cena da Netflix foi super desrespeitosa. Então ela vai dizer assim, olha, eu não vou entrar aqui em detalhes, acho que os detalhes estão aqui, tá, gente? Os detalhes mesmo, eles estão aqui. Mas ela vai dizer assim, eu quero dizer como começou, porque lá naquela série Cena, esqueça tudo que tá ali. Então ela diz, que ela já disse isso em milhões de entrevistas aqui também, como ela conheceu, como eu contei um pouquinho também rapidamente no outro vídeo como foi, como que ela não cedeu ao Senna nas primeiras vezes, porque ela diz assim, de novo, gente, eu não quero ser só uma aventura na vida desse cara, pelo amor de Deus, eu tenho a minha vidinha aqui que tá se encaminhando, tá beleza, tô trilhando, não tem por que eu arriscar tudo por uma noite, por um final de semana que seja. Então ela fala rapidamente isso ali no vídeo, mostrando algumas cenas e tal. Então disso eu gostei, apesar de não ter gostado logo no início, porque 2 episódios só e tudo e tal. Mas, ao mesmo tempo, teve uma coisa que eu não gostei porque eu não entendi, na verdade. Assim que, se você já assistiu, né? Gente, não tem spoiler, tá? Se você já assistiu, não tem spoiler nenhum isso aqui, esse vídeo aqui. Mas assim que ela comenta, então, como foi esse início, de fato, como ela foi lá com ele naquele final de semana que eles passaram em Angra, ela vai dizer assim, que o Michael, o ex-namorado, ou o namorado de então, o tio do Senna que ela ainda tinha, jogou as roupas dela na rua, isso não tá aqui, jogou as roupas dela na rua e ela ficou preocupada porque ela não ia ter pra onde ir. E aí, lá no doc ela fala, pra onde é que eu vou agora? E aí eu disse, agora o doc vai entregar uma informação bacana. E não entregou, de repente a Adriane tá em Portugal, o Adriane tá pedindo pra ela largar, sendo que ele ainda nem tinha namorado oficialmente. Aí depois que volta pro relato de como foi que ele pediu, eu fiquei assim, gente, essa parte aqui, não sei. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais cronológica essa parte, principalmente porque é o início de tudo, né? Aqui no livro, se eu não me engano, é aqui no livro que ela diz que, na verdade, ela passou a viver um tempo com uma tia dela também. Ela não foi direto daquele final de semana em Angra pra morar com a Ayrton. Se não me engano, tem uma mini temporada ali que ela vai morar com a tia, mas depois sim ela passa a morar com a Ayrton de fato. Finalmente a gente conheceu o Gordinho, que, gente, assim, não tem uma entrevista que a Adriane vai falar de como conheceu o Ayrton, que ela não fale do Gordinho. Ela fala aqui, ela fala em várias entrevistas que você pode ver no YouTube. Eu acho que, eu não sei se eu já tinha visto alguma foto do Gordinho, não lembro, talvez não. Mas mesmo assim, mais do que ver a foto, a gente viu ele falando, explicando. Eu achei genial de conhecer. Eu menos, assim, eu tinha muita curiosidade de saber como é que ele era, porque ele realmente, só pelo que a Adriane já contava dele, ele parecia uma pessoa legal. E conhecemos também a Luísa. Gente, se você leu esse livro aqui, você viu assim, todo o carinho que de fato a família Braga teve com a Adriane, que foi assim, gente, sensacional. Assim, a Adriane também falou isso, que ela fez esse documentário pra se defender, enfim, pra mostrar a outra visão do Ayrton também. Mas ela também fez para a família Braga, porque o que essa família pegou na mão dela ensinou ela a caminhar, sabe? Porque a sensação que eu tenho, talvez a Adriane concorde comigo um dia ou não, mas é que a Adriane teve que aprender a andar de novo depois disso, sabe? Tipo, literalmente a engatinhar, depois dar passos de bebê, sabe? Depois se firmar, porque foi tão do zero não, do negativo que ela teve que partir, porque, de novo, depois da morte do Senna, ninguém queria contratar ela, fala isso, né? Ninguém queria contratar ela pra nada, então ela não parte nem do zero, ela parte do -5, então ela teve que primeiro recuperar essa parte negativa pra depois, de fato, começar. Lá no meu vídeo eu também falei da gravação, que todo mundo sabe, falei que era só o Braguinha que tinha ouvido, falei do que era o conteúdo, falei de como eu achava que a Adriane tinha respondido e, de fato, ela... Lá a gente, né, deixa a gente entender que realmente ela, né, não deu um corte tramontina no ex-namorado. Mas eu esqueci de falar isso no meu outro vídeo, que a minha pergunta é como que aquele ex-namorado conseguiu o número do Senna? Fica a pergunta aí. Claro que você pode dizer, Luma, naquela época tinha catálogo telefônico, era fácil. Gente, ok, por um lado sim, mas por outro lado não também, né, gente? Por favor. Porque, sabe, tem que calhar muito você ficar enchendo a paciência da sua ex, ao mesmo tempo que aquele telefone tá sendo grampeado. Eu não quero falar muito além disso pra ser processada. Mas acho que vocês me entenderam aqui. Agora, falando nesse grampo, outra coisa também que eu não gostei. Que é o fato de que a gente, durante 30 anos, isso foi uma fofoca. Um pouco menos de 30 anos, isso foi uma fofoca. Deixou de ser uma fofoca quando o Ernesto, acho que é Ernesto Rodrigues, que é um dos biógrafos do Senna, ele fez aquela biografia do Senna, se eu não me engano, Ayrton, o Herói Revelado. Eu li só alguns trechos dela, e de novo, só online também. E lá que ele vai dizer pela primeira vez em que realmente houve
esse grampo. Ele vai dizer também que quando ele chegou lá com a versão dele finalizada, a editora falou assim, a gente não vai bancar essa história do grampo se você não tiver alguém que publicamente confesse, que ouviu, que sabe que realmente era isso daí. Acho que ele entrevistou algumas pessoas que falaram disso. Mas o único que realmente falou, tá, pode pôr. Qualquer coisa eu digo que é verdade. De novo, pela 15ª vez, quem foi? Diga você quem foi. Sim, foi o Braguinha. O Braguinha no final falou assim, tá, se for preciso, eu venho a público dizer que é verdade. Foi basicamente isso. E aí sim a gente tem naquela biografia o fato, né, desse grampo ter vindo à tona. O Ernesto também vai dizer em algum outro vídeo por aí que, eu não sei se foi pra essa entrevista, eu não sei se foi pra essa biografia ou se foi pra ampliação dessa biografia numa edição ampliada, alguma coisa assim, que ele teve a oportunidade de entrevistar a Adriane. Não de entrevistar, mas de fazer uma pré-entrevista pra saber se ela realmente ia ceder alguma informação pra biografia. Ele diz que ela chegou lá, aí ela é advogada, e o Ernesto fala, eu não vim aqui pra, tipo assim, ele não fala isso pra Adriane, mas ele fala isso na hora que ele tá sendo entrevistado lá com, não lembro com quem é. Ele vai dizer o seguinte, eu não fui lá pra colher uma nova versão do Caminho das Borboletas. Eu fui lá pra que a Adriane me dissesse essa história do grampo, que não tá nem aqui. E ele vai dizer que a Adriane conversa vai, conversa vem, não chegaram a nenhum acordo, a Adriane não deu depoimento para essa biografia do Senna, mas alguns trechos daqui estão lá na biografia, tá? A Adriane não foi excluída da biografia, ela só não quis comentar a mesma história do grampo, e como tirando a parte do grampo, tudo tá aqui, o Ernesto pegou daqui. Então, o que é que a gente tinha até então? A gente tinha que o Braguinha tinha ouvido, por isso que eu trouxe aqui no meu outro vídeo, mas a Adriane nunca tinha falado um ai nesses 30 anos sobre isso. E quando a gente começava a falar do grampo, eu falei, agora a Adriane vai falar. Agora a Adriane vai falar. Agora a Adriane vai falar. Praticamente todo mundo falou, só não falou a Adriane nessa parte. Porque a Adriane, não. Porque por mais que a Luísa estivesse ali falando, olha, foi isso, o Braguinha disse que foi isso, o Ayrton falou das palmadas, eu falei aqui das palmadas no outro vídeo, que as palmadas estão aqui, por isso que eu falei no outro vídeo. Eu falei, ok, mas quando é que a Adriane vai chegar? Porque, gente, não tem mais testemunha ocular desses fatos do que a Adriane, que era uma das pontas da ligação. Eu falei, como assim? Tá, ok, talvez a Adriane não quisesse se expor. De fato, a Adriane, acho que ela me convenceu de que ela nunca vai falar desse grampo. Eu achava que ela não queria falar pra não queimar a família, beleza. Mas assim, se todo mundo tá falando, não é mais pra não queimar a família. Agora ela só realmente não quer falar desse grampo, eu entendi isso. Eu acho que foi sim uma imposição da Adriane, eu não vou falar desse grampo. Vocês podem colocar quem quiser pra falar, eu não vou falar. Eu realmente acho que foi isso, porque não tem sentido, na minha cabeça, gente, não tem sentido a Adriane, que era uma das partes da ligação que estava dando o seu depoimento ali, não falar. Eu fiquei chocada que ela não falou, de verdade. Pra mim, essas foram as minhas duas maiores queixas. De novo, lá, mas no início, eu achei esse início meio truncado, assim, essa parte, né, de como ela termina com o namorado e começa com a Ayrton, tem uns pulos ali, e essa parte que ela não falou sobre o grampo que fizeram contra ela. Mas é muito fofo ela falando, né, como ela escolheu correr. Aqui ela vai falar, gente, eu acho que é uma mágoa dela de não ter podido dizer qual era a surpresa pro Ayrton. O Nuno Cobra, que era o preparador físico do Ayrton, fica sentido, porque ele obviamente estava por trás disso, e ela fala aqui que o Nuno realmente ajudou ela. Ele fica sentido dela não ter conseguido falar pra ele. Aqui, na reta final do livro, ela vai falar umas 3 vezes, assim, sobre o fato dela ter preparado essa surpresa pro Ayrton e não ter podido realizar. Inclusive, aqui ela diz que ela chegou a contar pro Ayrton que ela tinha uma surpresa pra ele. Que, obviamente, ela não contou qual era. Então, eu fico assim, gente, o que será que o Ayrton ficou pensando nisso? De que a dele tem uma surpresa, tá estranho. A gente descobriu no doc que ele achava estranho, ela já tá acordada cedo. O que será que o Ayrton pensou que poderia ser essa surpresa, gente? O que será? E aí a gente vai ter também um enterro, né? Que realmente é inadmissível. Eu falei isso no meu outro vídeo. É inadmissível. E pra mim é uma das piores imagens, assim, uma das que mais me doeu o coração. Quando você vê a Adriane, ali quando a gente começa a comentar, a Adriane chegando perto do caixão. Ela dá tipo um tapa, assim, sabe, de frustração no ar, assim, pra baixo e volta, porque ela não pode se aproximar do caixão. Ela tem umas 2 grades, eu acho, separadas do caixão. Cara, esse trechinho que acho que não dura 3 segundos, eu fiquei assim, caramba, isso é de lascar. Isso pra mim foi uma das piores cenas, eu não tô brincando. Essa voltinha que ela deu, assim, tipo, eu vou chegar, não vou chegar, ela se frustra e vai embora. E aí a gente tem, de novo, a Betise, a Luísa e Ai, eu esqueci o nome da outra amiga, gente, eu não quero... Eu esqueci o nome da outra amiga. Ai, eu esqueci, juro. Mas eu vou colocar aqui na tela, porque eu não quero deixar de acreditar em ninguém.
porque, como ela falou no doc, foram as 3 mulheres da minha vida ali naquele dia. E a gente sabe que a mãe dela não esteve lá, se não me engano, porque estava com o irmão, se não me engano, alguma coisa assim. Mas é que ela diz que a mãe foi passar a madrugada com ela, teve uma parte que ficou, se não me engano, ela fala que só ela, a mãe dela e o cachorro do Ayrton ali de madrugada, sabe? Então, putz. E aquela pataquada no final, né? Quando acaba que a Xuxa não pôde dar entrevista por causa que tinha outros compromissos. A Bianca, acho que Bianca, que é sobrinha do Senna, também não podia dar por causa de compromisso. Eu digo, como se a HBO só tivesse um dia disponível para colher o depoimento de vocês. Sabe também porque não deram o depoimento. E, obviamente, os trechos que a Adriane lê aqui foram bem emocionantes. Eu destaco 2 porque ela não leu muito mais que 2. Mas uma das últimas despedidas dela com a dona Neide, que era a mãe do Ayrton, realmente é muito tocante nesse livro. E o final também, o finalzinho, né? Quando ela diz que o Ayrton tá aí vivo pra quem quiser mantê-lo vivo, né? Digamos assim, através de memórias, relatos, enfim, de quem gostar do Ayrton verdadeiramente também, enfim. Ela se emociona bastante e ela diz que quase desistiu de gravar, eu imagino, revisitar tudo isso. Porque, por incrível que pareça, gente, quem tem um trauma na vida, você monta uma versão que não vai te machucar. Então, por exemplo, toda vez que a Adriane fala do Ayrton, como você conheceu o Ayrton? Ela vai contar a mesma história. E ela tá tão acostumada a contar essa mesma história que ela conta rindo. É claro porque ela tem as memórias felizes também, mas é porque com aquele relato que ela montou, com aquela versão super compactada que ela montou para responder as pessoas, é fácil lidar. Então ela vai falar sempre do gordinho, ela vai falar do Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, que chegou lá, que foi assim, que foi Angra, que era legal, que ela chegou lá pra desconstruir a vida do Ayrton. É sempre o mesmo relato, porque é fácil lidar com esse relato, que ela monta e que é verdadeiro, tô dizendo que é falso. Mas é compactado. Agora, quando você precisa entrar em detalhes, isso obviamente vai mexer mais com você. Então por isso que ali, ela tá acostumada a contar aquela história há 30 anos, mas em detalhes, talvez não, né? E pra mim, assim, vou falar a verdade, gente. Pra mim, que já, de novo, acompanho, pesquiso relativamente esse relacionamento, não teve tantas novidades assim. Mas com certeza, assim, uma que eu fiquei assim, é o que, Adriane? Foi do irmão, né, quando o Ayrton chega lá pra falar, pra conversar com a mãe da Adriane, né, pra explicar quais eram as intenções dele nesse relacionamento. E o irmão pede o carro e ele, claro, pega aí a chave. E o irmão vai dar uma volta lá no quarteirão de Honda e a Adriane, né, suando frio. E a Adriane contou numa entrevista que aos 15 anos ela tinha síndrome de pânico, tipo, ela desmaiava, sabe? E ela, enfim, depois de um tempo passou isso. Mas eu disse, quase que tem outra crise, né, Adriane? Eu acho que quase que ela desmaiou ali. Talvez ela tenha desmaiado e não tenha contado pra gente. E também o que ela fez com o dinheiro, né? Porque a versão que eu tinha até então era que a Adriane não tinha aceitado o dinheiro que a dona Neide foi lá na fazenda do Braga entregar pra Adriane. Aquela ajuda mensal de 6 mil dólares que ela fala, acredito que deva ter sido um pouco mais, um pouco menos do que isso. Eu cheguei a falar dessa ajuda mensal no meu outro livro, que era a forma como a Adriane pôde acompanhar o Ayrton, porque ela não podia largar a família dela. Do nada, né? Então eu cheguei a falar isso no meu outro canal. No outro canal, tem esse canal, tá, gente? No meu outro vídeo. E aqui o que eu sabia até então era que a Adriane não tinha aceitado esse dinheiro. Que a dona Neide tinha ido na fazenda e ela não tinha aceitado. Aqui ela diz que aceitou, né? Mas a Luísa diz, olha, lá no doc, né, pra quem viu, a Luísa vai dizer então que sim, ela ficou com o dinheiro, mas não pra ela, ela deu pra uma instituição, né, vamos fazer o bem. Mas que como ela já tinha a ajuda do Braguinha, então ela não precisava desse dinheiro. E como a Luísa falou, era um valor ínfimo, que não ia fazer diferença nenhuma. E sabe o que é mais bizarro, gente? É que a dona Neide, a Adriane fala isso, e é claro que a gente vê a dona Neide pelos olhos da Adriane, tanto aqui no livro, quanto no próprio relato da Adriane no doc. Mas a sensação que dá é que talvez a dona Neide gostasse de fato da Adriane. Porque é aquele ditado, né? Eu não vou lembrar direito agora, mas é no sentido de quem agrada o meu filho, a mim me agrada, uma coisa assim. A dona Neide, pelo poucos relatos que a gente tem, era uma pessoa bem tranquila, bem parecida com a Ayrton, assim. Aparentava ser uma pessoa mais simples, mais contida, mais tímida, como a Ayrton era também. Mas eu acho, tá, gente? Uma presunção minha. Mas eu acho que naquela família ela não conseguia se impor direito, assim. Então, talvez ela gostasse da Adriane, mas ela não tivesse, assim, força o suficiente pra falar, gente, eu gosto da Adriane, nós vamos ajudar a Adriane, sim. Então, eu não sei nem se a família soube ou sabia, enfim, que ela tinha ido visitar a Adriane e entregar esse dinheiro. Fica aí o questionamento. É basicamente isso, gente. No geral, também não vou ficar esmiuçando o doc aqui, apesar de que eu gostaria. Gente, eu falaria 3 horas
sobre livro, doc, relacionamento, super, super de boa. Mas eu estragarei a experiência também de quem quer ler também um dia. A Adriane, no doc, ela tá com a versão capa dura, né, gente? De novo, como eu achei em sebo, eu achei isso aqui mesmo, falei, é minha. Então a minha é a versão molenga da Editora Caras. Ah, e outra coisa também. Falando em Editora Caras, aquela parte que aparece os jornalistas eu entendi, tá? Porque é uma questão de mídia, como a mídia repercutiu, como apareceu pra mídia, a mídia que noticiou, a forma como a Adriane não foi bem tratada naquele enterro, essas coisas todas, eu entendi tudo. Mas ainda assim, pesa não, perde o peso um pouco, sabe? Porque eu não queria muito conhecer a opinião daquelas pessoas sobre esse momento. De novo, é um momento que a Adriane não entra muito em detalhes, de novo, a gente vai ter os relatos de outras pessoas. Mas pra mim perde um pouco em relevância, acho que era essa a palavra. Eu entendo a proposta, mas eu acho que perde um pouco em relevância. Mas eu gostei. No geral, gente, assim, eu acho que eu dou mais nota. Se eu não sou muito de dar nota pra nada. Se eu faço as resenhas aqui do livro, eu não dou nota, porque eu acho assim, cada um tem tanto a sua experiência de fato individual, que se eu falar assim, dou nota 5 estrelas, a outra pessoa vai julgar o livro pelas 5 estrelas que eu dei, não pela meia hora que eu passei falando do livro. Mas como é um doczinho de 2 horas, não um livro que você passa um mês lendo, eu vou falar aqui que eu acho que eu dou uma nota 9. Acho que uma nota 9 tá bom, hein? Mas é isso então. Eu de novo peço like agora, agora eu tô viciada em pedir like. E quero dizer pra você acompanhar também os outros vídeos aqui no canal. Eu não pretendo mais, gente, falar sobre Ayrton Senna e Adriane aqui no canal, tá? Eu nunca falei, eu conheço a história há mais de 10 anos, eu nunca falei nada. São só os meus livrinhos mesmo, meus livros de história ou os meus livros de ficção aqui. Mas eu te convido, na verdade, a conhecer. Então, sei lá, eu vou colocar aqui algum videozinho, se você quiser, já vá lá ver a minha versão mais séria um pouco, talvez. Ou não, sei lá. Até mais, pessoal.